lá, estaremos dando continuidade à resolução, correção da lista de número 1. A partir dessa questão de número 7, estaremos trabalhando com o descritor de número 17, que traz a seguinte implicação: identificar a localização de números racionais na reta numérica. Portanto, temos aí a questão de número 7, que traz o seguinte problema. A figura abaixo mostra os pontos P e Q, que correspondem a números racionais e foram posicionados na reta numerada do conjunto dos racionais. Então, o aluno tem aí esse recurso visual que irá auxiliá-lo à resolução desse problema. E a pergunta é a seguinte: os valores atribuídos a P e Q, conforme suas posições na reta numérica abaixo, são. Então, queremos saber, a questão pede para que identifiquemos, né, quem é esse valor Q e quem é esse valor P. Inicialmente, antes de ir direto à resolução, é importante que o aluno compreenda que a reta numérica ela tem uma origem, e a origem está bem identificada aqui, a origem dela é o 0, e que, seguindo em direção à esquerda, nós temos números negativos, são os números aí que eles se apresentam de uma maneira diferente. Já seguindo para a direita, teremos os números positivos. Outra informação importante acerca da reta numérica é que os pontos eles são equidistantes entre eles. Eles têm aí uma distância definida e que seguem um padrão. Portanto, a partir dessas definições, dessas implicações, a gente pode perceber que a origem está aqui no 0 e o outro número identificado é o menos 0,5. Ao contar os espaçamentos entre esses dois números, veremos que nós temos aí 5 espaços. E aí a gente pode considerar que cada ponto, cada localização dessa aí equivale a 1/10, a 0,1. Então, se a gente for partir disso aí, seguir contando, né, depois, após o 0, menos 0,1, então na letra Q nós teríamos aí o menos 0,2. Observe que só com essa definição a gente já consegue, só encontrando o Q, a gente já consegue identificar a alternativa correta, porque a única que tem Q igual a menos 0,2 é a letra B. Mas para confirmar, vamos dar continuidade aqui. Após o menos 0,2, a gente vai adicionar aí, né, mais esse decimal, esse número decimal, e chegaremos a um número negativo de 0,3, menos 0,3. Portanto, resposta correta, resposta aí de letra B. O aluno poderá estar marcando aí. Correção da lista 1, questão de número 8, seguindo com o descritor de número 17. Temos o seguinte problema, questão 8. Observe a reta numérica. Então, temos aí uma reta, mais um recurso visual, que o nosso aluno poderá estar recorrendo a ele, e aí tem a seguinte problemática. A letra M, ela está assinalando o número, então já está identificado, ó, 80,458. Então, essa primeira parte da questão, ela já dá uma dica muito importante e segue com a pergunta, né, que é o seguinte: qual número que a letra R está marcando? Então, é isso que queremos saber. Antes de tudo, é preciso lembrar ao nosso aluno que nós temos algumas separações aí, né, dos números. Temos números inteiros, decimais, temos centésimos, milésimos. Então, nessa reta, estaremos recorrendo aí à casa dos milésimos. Observe que nesse primeiro exemplo aqui, 80,45 é a marcação deste valor. A partir dessa primeira marcação, esse pontinho aqui após ele, nós já temos um valor a mais, um milésimo a mais aí. Então, seria 80,451. E é essa conclusão que o nosso aluno ele precisa chegar para poder resolver aí essa questão. Então, a questão necessariamente ela pede o valor que está marcando R. Para o aluno resolver isso, ele precisa se localizar aqui no ponto maior que está identificado, que é 80,47. E a partir daí, ir marcando, 80,471, vai aumentar um milésimo, depois 472, 473, 474 e finalizando aí, ó, chegando no nosso resultado que é 80,475. Sendo assim, a resposta alternativa correta aí, ó, letra C. Uma questão fácil, que dá pra gente resolver ela identificando na imagem, mas que é preciso dar uma retomada aí de alguns conceitos.
Correção da lista 1, questão de número 9, descritor 17. Mais uma questão aí de localização de pontos e aproximações envolvendo números racionais. Questão 9 diz o seguinte: observe o ponto N marcado na reta real abaixo. E aí está a reta, recurso visual aí para o aluno. Em seguida diz o número que melhor representa o ponto N é. Então a questão ela pede que o aluno tente identificar essa aproximação. Quais das raízes aí se aproximam? Um conceito básico para a resolução desse problema é o aluno lembrar de raízes exatas e aproximação de raízes. Então é preciso dar uma retomada aí nesse conteúdo. Observe que, por exemplo, a raiz quadrada de 4 seria 2, porque 2 vezes 2, 4. Então, só a partir daí a gente já vê que não tem condição de ser raiz de 3, porque raiz de 3 seria menor que 2. E o ponto marcado na nossa reta está marcando aí um número após o 3. Apesar desse conceito, dessa ideia, muitos alunos são tentados a colocar aí raiz de 3, porque estão vendo 3, 3,5, então acreditam aí nessa aproximação. Então é preciso focar esse conceito, esse conteúdo aí de raízes com os nossos estudantes. Uma das formas, um dos caminhos para que o aluno pudesse resolver esse cálculo aí, chegando nas aproximações. Ele poderia calcular observando aí que a aproximação de raiz de 3 seria aproximadamente 1,7. Porque 1,7 vezes 1,7 vai dar aí um valor de 2, alguma coisa pertinho de raiz de 3. Mesmo caminho, mesma coisa, ele poderia fazer para a identificação da raiz de 8. Ao fazer raiz de 8, o aluno perceberia que o resultado seria 2,8. Ó, chegou mais próximo, sendo que a marcação na reta está depois de 3, então ainda não pode ser raiz de 8. Depois ele faria essa mesma aproximação aí para a raiz de 11. E o aluno ia perceber que raiz de 11 é aproximadamente 3,3. Observe que o valor aqui de N ele está entre 3 e 3,5. Até então, o valor mais próximo que encontramos foi essa raiz de 11. Apenas para comprovar, o aluno também poderia fazer a aproximação aí de raiz de 15. E encontraria 3,8. Uma aproximação. Observe que 3,8 passa muito da proposta que a reta traz para o aluno aí. Então, o valor aproximado que se aproxima aí dessa marcação N da reta é a raiz de 11, que é 3,3 aproximadamente. Então, o aluno poderia marcar essa alternativa como correta. Correção da lista 1, questão de número 10, ainda no descritor de número 17, trabalhando aí com frações. Observe que nessa questão ela não foge muito da sequência que vem sendo trazida a partir aí da questão 8, 9 e mais uma vez traz aí um recurso visual para que auxilie o nosso aluno na resolução da questão. Observe que a questão nos diz: o ponto da reta numérica abaixo que corresponde à fração 5/2 é. Muito simples essa questão. O nosso aluno, para responder essa questão, ele poderia lembrar, né, que a fração ela é a razão entre dois números e que toda fração ela também é uma divisão. Se ele recorda esse conceito, ele consegue identificar aí qual seria o ponto que está marcando esse 5/2 na nossa reta. Ao dividir 5/2, ou dividir 5 para 2, o nosso aluno aí encontraria aproximadamente 2,5. Ao observar a reta e procurar o 2,5, ele vai ver que o 2,5 está aqui, entre 2 e 3, e a letra, o ponto que está marcando esse valor é a letra C. Ou seja, ele poderia marcar lá nas alternativas de letra C, e a sua questão também estaria correta. Lista 1, questão de número 11, correção aí. Ainda descritor 17, trabalhando com parte decimal, números racionais de uma forma geral. A questão diz o seguinte: observe a reta numerada. E aí o aluno terá esse recurso visual, ele poderá identificar esses pontos. A pergunta é a seguinte: nessa reta numerada, os números representados pelos pontos P e Q são. Então, queremos descobrir isso. Essa questão, o aluno poderia observar aí os números inteiros, no caso 1, 2, 3, observa aqui perto do ponto P ele tem o 7, ele tem o 8. E aí considerar que esses 7 e 8 são inteiros
e que cada partezinha dessa, que está sendo marcada aí com um tracinho, seria a parte decimal, ou seja, 7,1, 7,2, 7,3. Então, quando o aluno chegasse a essa conclusão, era só contar de uma forma bem geral, usando uma linguagem mais direta, contar tracinhos. Então, seria 7,1, 7,2, 7,3, 7,4 e 7,5. Então, uma das respostas é essa, para o ponto P, sendo que a questão também pede o ponto Q. A ideia é a mesma, olha para o número inteiro, o 9, e vai contando os tracinhos após ele, ó, 9, 9,1, 9,2. Portanto, o aluno chegaria aí à resposta de 7,5 e 9,2, marcando a letra D como questão correta. Lista 1, correção da questão número 12, finalizando aí, trabalhando o descritor de número 17. Então, vejam só, para essa questão, temos um problema que diz o seguinte: em uma aula de matemática, o professor apresentou aos alunos uma reta numérica, como a da figura a seguir. O professor marcou o número 4/11 nessa reta. Esse número foi marcado entre que pontos da reta numérica? Então, para resolver esse problema, nosso aluno precisaria identificar a representação desse 4/11. Mais uma vez, ele poderia recordar aí que toda fração é uma divisão. Se ele divide e torna isso em número decimal, facilita para a compreensão aí e localização na reta. Então, ele iria obter aí um valor aproximado de 0,3636, valor próximo. Então, observando a reta numérica e lembrando aí das casas decimais, parte o todo, a parte decimal, o aluno ia identificar que esse 0,36 ele estaria aqui, ó, após a nossa origem, no sentido da direita, lados positivos. Então, estaria aí depois do zero, mas é um valor menor que 1. Então, entre 0 e 1. Respondendo à questão de número 12, o aluno marcaria aí letra C e acertaria, deixaria corretamente essa questão.